Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br. Abre aspas. Ela tem 11 anos, mas já aprendeu as manhas da profissão. Não entra no motel ou no carro sem receber o dinheiro antes, guardado sempre por outra amiga. Não conhece o pai e sua mãe, que trabalha na zona do Meretrício, não se importa com quem e onde ela dorme. Edivalda se acha igual às outras meninas que fazem programa, com uma diferença. Ela diz: eu ainda não tenho peito. Este é um trecho do livro Meninas do Norte, do jornalista Gilberto de Menstein, Meninas da Noite, perdão, do jornalista Gilberto de Menstein, que retrata a vida de meninas exploradas na região amazônica. Que consequências esses abusos geram na construção afetiva, na personalidade dessas crianças e adolescentes? E mais, como a gente pode enfrentar esse tipo de banalização do mal, digamos, como diria a Hannah Arendt, a pensadora do século XX, sobre a questão do mal, né? Como a gente pode enfrentar isso? Yuri, começar com o último bloco com você. Bem, eu vejo primeiro são algumas vezes aqui que eu me referia à exploração sexual, eu vejo que em alguns momentos a gente estava falando da mesma coisa, só que eu estava me referindo à exploração sexual, focando na parte da garota que vende o próprio corpo. Eu vi que em algumas vezes nós abordamos a questão do abuso sexual praticado intrafamiliarmente, né? Então, eu acredito que aqui são duas soluções diferentes, são dois problemas diferentes, são dois enfoques diferentes. Com relação à exploração sexual propriamente dita, que envolve aí a realização de programas... A exploração comercial, comercial, né? Isso, comercial, sexual. Eu vejo que o primeiro obstáculo que nós temos no enfrentamento desse problema diz respeito à nossa rede de atendimento. A rede de atendimento dessas vítimas. Muitas vezes chega uma adolescente que acabou de realizar um programa e não recebeu o valor e foi agredida e acaba sendo atendida na UBS. UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Perdão. Ou, em outra oportunidade, ela fez o programa, contraiu algum tipo de doença, enfim. Normalmente, a porta de entrada acaba sendo a área da saúde, a unidade básica de saúde ou alguma outra área, alguma outra unidade atrelada à área da saúde. E o que tem observado nesses anos aí de tentativa de enfrentamento desse problema? Há uma falta de capacitação da nossa rede protetiva. Muitas vezes, quando se tem conhecimento de uma notícia de uma criança que está sendo explorada comercialmente, sexualmente, muitas vezes o profissional não sabe o que fazer, não sabe... E agora? O que eu faço com essa criança? Eu devo comunicar a quem? Eu devo comunicar a alguém? Ou muitas vezes chega essa demanda, por exemplo, num centro de referência, por exemplo, nosso antigo Sentinela, que hoje foi substituído pelo CREAS, que é o Centro de Referência especializado em assistência social. Os profissionais de lá, eles sabem lidar com isso? Na prática, o que eu tenho observado é que os profissionais, eles têm muitas dúvidas, eles sentem a necessidade, eles pedem para que se implemente programas de capacitação. Ou seja, o que você está dizendo é que, de um lado, nossas políticas públicas não estão suficientemente bem preparadas e os profissionais que atuam nas políticas públicas, muitos deles reclamam de uma formação e de recursos insuficientes, recursos não só financeiros, também esses, né, investimentos, mas de recursos como ferramentas, dispositivos para atuar que sejam mais eficientes. E eu ainda acrescentaria e passaria a bola para a Denise. Você falou assim, nossa rede de proteção. Na verdade, rede de proteção vira quase um eufemismo, né? Porque não tem rede. O que você está dizendo assim, eu entro, a menina ou menino sofrem lá um abuso
ou são machucados, etc., vão parar numa unidade de saúde. Não necessariamente eu tenho uma rede montada com a rede de proteção, com o serviço social, com a justiça, com a polícia, com a educação, quer dizer, isso funcionando de fato em rede, né? E aí, às vezes, você pode ter até, eventualmente, uma boa assistência num lugar, mas aquilo, muitas vezes, para ali, porque a gente não funciona ainda em rede. Eu estou certo, Denise? Então, eu acho que, Ou não, claro não que nós funciona temos... suficientemente em rede. O que nós temos, né? O Brasil, ele tem um sistema de garantia de direitos, e aí nós temos, então, o locus para a promoção de políticas, para a defesa de políticas, e aí vamos ter todos os órgãos. Só que para isso funcionar, primeiro, acho que a gente precisa, primeiro, que a sociedade brasileira conheça o problema. E para ela conhecer o problema, ela precisa de informação qualificada. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar desse tema, de forma geral, o que a gente percebe? As pessoas não conhecem muito o assunto. Né? E para que a gente consiga vencer isso, é necessário que a sociedade conheça de forma aprofundada essa questão. Por quê? Porque garantir direitos de crianças e adolescentes é dever de toda a sociedade brasileira. Então, primeiro cabe à família, que é o primeiro locus da educação da criança e do adolescente. Depois a escola também é responsável por isso. Depois a comunidade onde a criança vive é responsável. E ampliamos isso para toda a sociedade. Então, acho que o primeiro aspecto é a questão da informação. Segundo aspecto, o Brasil ele tem tentado melhorar as suas políticas públicas e tem implementado sistemas. Então, o que nós temos hoje? Por exemplo, o Brasil, ele criou a matriz de enfrentamento da questão da exploração sexual comercial, ele implanta os conselhos tutelares em todos os municípios brasileiros, que é o órgão dentro do sistema de garantia de direitos responsável pelas denúncias relacionadas a todas as questões do trabalho, de violação de direitos, incluindo o trabalho infantil, e aí, quando a gente fala da exploração sexual comercial, por exemplo, é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, o Brasil é signatário de tratados internacionais, ele tem uma legislação que é uma das legislações mais completas do mundo em relação à garantia de direitos de crianças e adolescentes. O que nos falta? Nos falta a implementação deste sistema de garantia de direitos. E para isso nós precisamos do quê? Precisamos de uma força em todo o território nacional. Então, nós temos um Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, e aí isso desce para os conselhos estaduais, que desce para os conselhos municipais. E aí temos os conselhos específicos, que são os conselhos tutelares. Então, temos aqui o Conselho Regional de Assistência Social, onde está o locus do CREAS, né, que é o Centro de Referência de Atendimento Especial da Assistência Social. É aqui que ocorre também esse atendimento no caso da violação de direito. O que a gente precisa para que isso funcione bem? A gente precisa primeiro que essas instituições elas estejam bem equipadas, né? O Brasil tem feito um esforço em relação a isso? Tem. Por exemplo, nós criamos a matriz de enfrentamento. O Brasil, em 2012, criou a agenda de convergência. O que é a agenda de convergência? É uma força-tarefa, uma agenda nacional, onde todos os setores do governo e da sociedade civil se unem para se preparar para o enfrentamento da violação de direitos da criança e do adolescente durante os mega-eventos. Então, estamos tentando avançar? Estamos. E isso, então, dentro da agenda de convergência, nós vamos tendo, então, um processo de sensibilização e mobilização, um processo de fortalecimento dos órgãos responsáveis pela proteção do direito das crianças e dos adolescentes, e assim nós vamos, o processo de monitoramento, e assim nós vamos tentando montar uma estrutura para que a gente esteja preparado para minimizar o impacto da violação de direito durante os mega-eventos, né? Kátia, entrando na conversa aqui, e deixa eu aproveitar e acrescentar um elemento a mais nisso que Denise e Yuri vinham falando. Quer dizer, me parece que é claro que nos últimos anos a gente vem
Primeiro, esse tipo de questão, né? A questão dos direitos humanos, no sentido geral, a problemática dos direitos humanos entrou na agenda do Brasil e acho que nós já avançamos bastante. Agora, você tem uma história de 500 anos de violação, de múltiplas violações aos direitos humanos e algumas décadas de uma atenção e de um despertar, digamos assim, da sociedade de maneira um pouco mais intensa para o enfrentamento dessa questão. Nós estamos, digamos, no começo de uma jornada, temos muito a avançar. Denise estava falando, muitos avanços foram feitos, mas isso tem que ser construído. Eu tinha apontado a ideia de que a intersetorialidade, né, a hora que você junta lá saúde, educação, assistência social, justiça, etc, 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 ainda funciona mal em termos das políticas públicas. Às vezes você tem bons trabalhos no setor, né? Mas às vezes tem dificuldade de juntar uma coisa com outra, né? Queria que você falasse um pouco disso também, está dentro de uma gestão municipal nesse momento, né? Na Secretaria de Direitos Humanos. Então, acho que na verdade tentar complementar aqui o que os meus colegas disseram, estamos os três no campo da proteção, né? Acho que temos causas ações bastante parecidas, cada um no seu espaço. E nessa primeira gestão, né, nesse primeiro ano de gestão do prefeito de São Paulo, do Fernando Haddad, ele institui pela primeira vez no município de São Paulo uma secretaria que vai cuidar de direitos humanos. Então, a gente tem hoje uma Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania na cidade de São Paulo, né? Então já é um avanço. É bom falar dos avanços também para a gente não achar que está tudo ruim e que a gente não tem saída, né? Diante disso, o prefeito chamou a Secretaria Municipal de Mulheres, a Secretaria Municipal de Assistência Social, chamou a Segurança Urbana, Secretaria de Segurança Urbana, a Secretaria Municipal de Igualdade Racial e chamou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos para criar um GT, um grupo de trabalho, realmente, que pudesse pensar nessa problemática dentro de São Paulo, porque em São Paulo a exploração sexual é ainda invisível. Né? A gente descobre algumas coisas porque a gente está na rede de atendimento, porque a gente tem contato aqui e ali, mas quando chega no sistema de justiça, por exemplo, não há materialidade de prova, muitas vezes, que vá provocar a responsabilização do autor ou o acompanhamento do autor também na rede de proteção, gerando esse sentimento de impunidade nas pessoas. Né? E aí que a Câmara dos Vereadores de São Paulo montou uma CPI de exploração sexual no ano de 2013. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos trabalhou intensamente no relatório dessa CPI. Então, foram várias as notícias e a gente tem lá a Segurança Pública dizendo que não tem registro de exploração sexual de crianças e adolescentes em São Paulo. Isso é muito grave, porque entra na capacitação, entra no entendimento do que a gente está falando, do que violação de direito é essa que a gente está falando. E que não podemos ser permissivos de jeito nenhum, não dá mais para aceitar criança e adolescente nesse país seja explorado sexualmente, né? Dentro da CPI aparecem os pontos tradicionais, que o doutor Yuri já chamou a atenção aqui para a CEAGESP no começo. CEAGESP, o Terminal de Cargas Fernão Dias. Então, esse grupo de trabalho que o prefeito Fernando Haddad chamou em São Paulo é para pensar, inclusive, nas ações. Quais são as ações necessárias? E aí vamos ter que dialogar com a rede, vamos ter que dialogar com a rede de proteção, inclusive em volta desses espaços, com as comunidades desse espaço, para entender realmente do que a gente está falando e o que é necessário para fazer o ataque nesses pontos. Agora, já é de claro dizer que precisamos de ter um serviço de inteligência para tirar da invisibilidade crianças e adolescentes exploradas sexualmente. Então, a polícia precisa ter um serviço de inteligência para dar conta disso, porque se você descer de terno e gravata no aeroporto de Congonhas e entrar em qualquer táxi e perguntar, ele vai te deixar no lugar onde tem meninas e meninos para fazerem o sexo pago. Então, não é tão difícil, com todo respeito, não é tão difícil assim a gente chegar em alguma dessas redes, entender que o cafetão, ele não age sozinho, ele tem vários outros que a gente chama de facilitadores, que permeiam essa rede, que podem nunca colocar a mão no corpo de uma criança, mas eles vão preparar todo um cenário e facilitar todo o cenário para que a exploração aconteça. Essa rede está articulada. Extremamente articulada. A rede criminosa, infelizmente. né? Qualquer rede criminosa é articulada e tem uma comunicação muito rápida. Então, você tem desde a recepcionista do motel, o taxista, o gerente do hotel, enfim. E, de certa maneira, a nossa desorganização organiza o crime, né? Exato. Quando a gente não consegue atacá-lo, a gente se desorganiza e ele se organiza. Né? E pensar que esses serviços todos que a gente chama atenção aqui, desde as políticas, do diálogo, da capacitação, ele precisa ser contínuo. Não dá para ser no momento X ou no momento Y, porque você vai lá, tem uma ação X, tá, com serviço de inteligência, coloca todas as políticas lá para trabalhar e depois.
É uma ação de né? médio e longo Migra prazo, daqui, né? Não é você tem que pontual ter para uma uma Copa do continuidade. Mundo, né? Isso não Essa funciona continuidade assim, vai né? permitir o enfrentamento, vai permitir o planejamento, vai permitir o entendimento, o diagnóstico real Então, mas aí daquele os grandes o eventos a gente monitoramento. pode aproveitar a oportunidade, né? Eles Exatamente. deflagram Exato. e aproveitar para tentar gerar continuidade e mais avanço, né? Sim. E eu queria só, com relação à agenda de convergência, porque São Paulo montou agora o comitê, que é junto com a agenda de convergência do governo federal, com várias pastas municipais e também com a sociedade civil. E dentro da agenda de convergência, além de várias estratégias, e que depois posso passar para vocês algumas coisas, mas no site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente tem vários materiais lá para baixar. Estamos lançando agora um aplicativo, o governo federal lançou um aplicativo chamado Proteja Brasil. É um aplicativo para qualquer iPhone, para as pessoas que estiverem circulando nos espaços de mega eventos e tal, também possam, pelo aplicativo, fazer a denúncia e acessar por ali qual é o ponto de proteção que a gente chama, o espaço de convivência, Ou seja, ter a informação além de fazer a se você tem uma denúncia. situação, né, de uma criança desaparecida, ou você tem uma questão de uma exploração ali, né, no momento que você consegue denunciar e consegue descobrir qual que é o ponto de proteção que você pode recorrer nesse momento. Porque nos mega eventos nós vamos trabalhar com as urgências, né? Cuidar da urgência para depois dar conta de um fluxo que já existe, da justiça, da assistência. Então, mas nesse momento, então, tem todo um trabalho de construção da agenda de convergência Maravilha, para gente. os mega eventos. Eu agradeço muitíssimo, você deu um serviço importante agora no fim, o nosso tempo acabou, agradeço a presença de vocês. Esse tema voltará ao nosso debate, certamente, muitas vezes, porque acho que é importante a gente assumir o compromisso de colocar em debate, informar as pessoas sobre isso. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é um espaço para a gente pensar temas relevantes para o Brasil como esse, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas e sociais que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.